Salve galera, estamos de volta hoje, conforme prometido. Todos os dias eu vou tentar trazer um vídeo para a gente abordar algum tema que seja do interesse geral, ou interesse específico de algum time. Mas ontem eu esqueci de dar um recadinho para vocês que é muito importante. O NBA League Pass está liberado 0800 durante o período de quarentena para você que não é assinante. Então, se você quiser ver jogos antigos, os jogos da atual temporada, programas especiais, enfim, entra lá no aplicativo e você vai ter acesso a todo o conteúdo do NBA League Pass, salvo engano, num primeiro momento até 20 de abril. Bom, o tema de hoje é o MVP da temporada. O que falar dessa temporada? Até um mês atrás, um mês e meio atrás, era uma barbada. Todo mundo falava de Giannis Antetokounmpo. Ele era o cara que ia ganhar o MVP. E uma pequena coisa ou uma situação fora das quadras modificou um pouco essa análise. As casas de aposta, os sites de aposta, depois de alguns jogos, subiram muito as possibilidades de LeBron James. E aí é isso que a gente vai discutir aqui hoje. O que pesa de verdade nessa escolha do MVP? Os números, o fator LeBron James, leste contra oeste? Então vamos lá. Quando a gente para analisar, a primeira coisa que a gente precisa falar é a seguinte: a campanha das duas equipes. Há 2 meses atrás, o Milwaukee tinha uma campanha muito melhor do que a do Lakers e era uma campanha ali para 72 vitórias. O Lakers seria uma campanha na casa dos 60, 62, 63, não mais do que isso. Muito bem, essa diferença acabou. O Milwaukee teve algumas derrotas e o Lakers teve uma corrida de vitórias, ganhou jogos importantes. Então, as duas equipes passaram a se colocar no mesmo patamar, de inclusive brigar para ver quem ia ser a principal campanha da NBA no geral. O ponto alto disso foi no domingo retrasado, no último domingo que teve temporada, o jogo entre Milwaukee e Los Angeles, que foi no Staples Center, onde o Lakers ganhou. Sexta-feira. No domingo seguinte, o Lakers visitou o Clippers na mesma arena, mas com mando de quadra do Clippers, e também ganhou. Esse fator fez com que o nome de LeBron James e as odds, né, que a gente chama nas casas de apostas favoráveis a LeBron James, crescessem muito. Por um motivo bastante simples. A gente analisando friamente os números do Giannis são melhores do que o do LeBron. Em termos de ponto, em termos de rebote, ele perde em assistência, mas ganha em bloqueio. Enfim, é um cara que ele tem números muito mais efetivos do que o LeBron. Apesar de, primeiro ponto, os defensores do LeBron, ele joga numa conferência mais frágil, que é a Conferência Leste. Você tem adversários menos pesados na Conferência Leste do que na Oeste. Esse é o primeiro argumento, ou seja, você enfrentará mais equipes mais fracas do que o LeBron James enfrenta. Até aí, ok. Porém, quando você vai analisar os números do LeBron James, ele é um cara que hoje está na casa aí de 26 pontos por jogo e 11 assistências. Uma marca que ele nunca alcançou, e quase 8 rebotes. Ele está com uma média muito próxima de triple-double. Ou seja, dígitos duplos em mais de 3 categorias. Isso lembra o último MVP que foi Russell Westbrook, que foi campeão, que foi eleito MVP justamente pela sua fantástica média de triple-double. O LeBron não vai chegar a isso, mas está com números bizarros, é o mínimo que a gente pode falar. É a melhor campanha, talvez seja a melhor temporada do LeBron James jogando para o seu time, não só em termos de números, né? Então a gente aqui trabalhou com números versus números, ok. Na minha opinião, ponto para Giannis. E aí a gente vai passar para o intangível, ou a narrativa. Ano passado, LeBron James se lesionou e teve talvez uma das suas piores campanhas. Ele foi a primeira vez em 17 temporadas que ele sequer foi para o All-NBA Team, ou seja, ele foi votado para o terceiro time da NBA. Isso nunca aconteceu com ele antes, nas últimas 14 temporadas. Aconteceu quando ele foi calouro e no segundo ano dele. Desculpa se tiver alguma informação falhando, mas foi mais ou menos isso. Ele vem de uma temporada de recuperação. E o que aconteceu nesse último confronto entre Los Angeles e Milwaukee foi exatamente aquilo que todos os analistas adoram:
o que acontece quando você pega as duas principais equipes e no último período os dois principais jogadores da liga, LeBron e Kawhi, se defrontam. E o LeBron não só levou a melhor no resultado final, como levou a melhor sobre Kawhi Leonard. Então, toda essa narrativa que envolve, todo esse folclore que envolve esse salto do LeBron, de um cara que vem de uma temporada, entre aspas, fraca, para ser o grande líder da NBA aos 35 anos, certamente o coloca num patamar de, bom, pelo valor intangível da coisa, ou pela narrativa, o LeBron tem uma história que ele merece levar esse MVP. Então a gente tem números versus uma narrativa, versus um cenário que indica ao LeBron. E no meio disso a gente tem uma temporada paralisada. Então o que acontece hoje, exatamente hoje? Se não houver mais jogo, o que eu acredito? Eu acho que ainda Giannis é favorito. Ainda é favorito. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Porém, não dá para se descartar um título para o LeBron ou até uma divisão de MVP. Que os dois sejam eleitos MVP. Porque são duas temporadas de MVP. Um cara no auge da forma física, que é o Giannis, que domina a Conferência Leste, que ele tem uma importância monstruosa, uma coisa importante em termos de números, das estrelas da NBA, ele é o cara que tem a menor minutagem, ou seja, ele é o cara que fica menos tempo na quadra, e mesmo assim ele consegue números avassaladores. Contra a história da recuperação, contra a história da Phoenix do LeBron, que vai para Los Angeles, não consegue se sagrar, não consegue ser um marco na primeira temporada, se machuca, tem números ruins para ele e se recupera, vem numa temporada fantástica, fabulosa e consegue levar a franquia do Lakers, que já não ia há anos para os playoffs, não só voltar aos playoffs, mas ser a primeira do Oeste. E aí, agora é com você. Quem hoje você acha que é o MVP da NBA? Time LeBron, time Giannis?